Jovem Pan, eleições 2022. 8h26, vamos dar início a mais um debate, o nosso JC nas eleições, sempre aos sábados, aqui durante o Jornal da Manhã, com o objetivo de trazer informações, permitir aí as discussões, trazer aí um pouquinho das novidades em relação às articulações que estão sendo realizadas visando as eleições de outubro. Hoje já estamos aqui no estúdio com os nossos convidados, lembrando que você ouvinte, você internauta, pode participar também dessa conversa, enviando a sua pergunta, o seu comentário através do nosso WhatsApp, 998421255, 998421255. Aguardo então também a sua participação. Hoje nós já estamos aqui no estúdio, vamos conversar aqui à minha esquerda o Ari Rios, do PCdoB. Ari, seja bem-vindo ao programa, bom dia. Bom dia, Carla, bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes da Jovem Pan, bom dia, população de Rio Claro. Agradeço mais uma vez o convite da Carla e da Jovem Pan para ter um debate bem rico. Vamos receber também e conversar com Alcir Russo Júnior. O Alcir, que é o novo presidente do diretório do PL. Bom dia, Alcir, seja bem-vindo aqui ao programa. Bom dia, Carla, bom dia, Ari, bom dia, Marcos, bom dia aos nossos amigos ouvintes. É uma satisfação muito grande voltar aqui, viu, Carla? Eu quero começar essa conversa, trazendo informações aos nossos ouvintes, aos nossos internautas, em relação aos nossos dois convidados. O Ari já esteve aqui representando o Partido dos Trabalhadores, o PT, o Alcir também, não é? O Alcir participou das eleições municipais, era filiado ao PTB, foi candidato a vice-prefeito, né, Alcir? Foi Isso. candidato a prefeito também, já pelo Partido Verde na época, né? 2016 pelo Partido Verde, 2020 como candidato a vice-prefeito pelo PTB. Na chapa da vereadora Maria do Carmo, ex-vereadora do MDB. Então eu vou pedir que o Ari comece explicando essa mudança de rota. Ari, um petista histórico, agora integrando os quadros do PCdoB. Por favor, Ari. Perfeito. Na verdade, a minha ida ao PCdoB é para fortalecer o nosso campo progressista aqui na cidade de Rio Claro, né? Na minha visão, está na hora de Rio Claro parar de bater no peito, falar que é uma cidade conservadora, falar que é uma cidade de direita. Não é. Uma cidade que pulsa a cultura, uma cidade que gosta de fomentar todas as políticas públicas. Não dá. Uma cidade que a maioria da população acorda cedo, né, vai trabalhar, quem tem seu comércio abre. Não pode falar que é uma cidade conservadora. É uma cidade que tem que trabalhar, é uma cidade que a maioria da população precisa do salário, é assalariado, ou precisa que o seu comércio seja fomentado. Então, a minha ida ao PCdoB é para fortalecer o campo progressista e para que a gente coloque representantes de fato na Câmara, né, visando, não agora, mas visando 2024, coloque de fato representantes desse campo progressista, como mencionei. Você teve alguma decepção com o PT? Isso jamais. Agradeço, sempre digo que eu sou o que eu sou hoje graças à minha convivência dentro do PT. Meu pai sempre foi do PT, minha irmã, Aurélia, um abraço para a Aurélia lá em Santos, trabalhou muito tempo no PT, então eu não saio como eu sempre coloco, eu nunca saí de briga. Eu saí sim porque eu vi que o momento era de partir para um outro partido, né, na trincheira da esquerda, e eu sou grato a tudo que o PT me forneceu e de aprendizado, e estamos juntos, sempre na trincheira da esquerda, obviamente. Vou perguntar também ao Alcir Russo Júnior como é que foi essa mudança, essa transição, começando no PV. A gente sabe que PV, PTB, PL são todos considerados partidos de centro. O PL agora tomando um rumo à direita, com o presidente Jair Bolsonaro. Mas como é que foi essa transição que te levou a essa mudança? A gente pode dizer que o PV está no centro, mas está mais à esquerda, né? Desculpa, Carla, eu estou me recuperando, acho que de alguns sintomas gripais, né, Ari, como a gente estava conversando ali. Sim. A primeira disputa eleitoral que eu participei foi no PV. Né? Foi um momento inicial em que ainda havia um sentido de ideologia dentro dos partidos, que você poderia até empunhar uma bandeira. Eu sempre empunhei a bandeira liberal. Na sequência, por conta de viabilidade política mesmo dos partidos, eu fui para o PTB.
encerrada a eleição de 2020, né, com essa animosidade que a gente vive, um momento de ajuste institucional, houve uma intervenção nacional no PTB de São Paulo, e isso acabou tendo reflexo na cidade de Rio Claro, de forma que por 2 anos eu acabei ficando sem partido, né? E agora eu estou no PL, recentemente, né, a gente está organizando a parte burocrática ainda, comprometido com as eleições regionais. Essa questão nacional ela acaba ficando um pouco, para a gente que trabalha cotidianamente com a política, ela acaba tomando um horizonte de segundo plano, porque o objetivo de quem milita, né, no dia a dia é estruturar as candidaturas regionais, proporcionais, de forma que essa candidatura nacional venha conduzida por elas, né? Porque, de certa forma, quando nós aqui na cidade precisamos de alguma coisa, o Ari sabe disso, a gente bate na porta do nosso deputado, né? Dos nossos deputados, dos nossos representantes, e eles conduzem essa demanda até as esferas mais elevadas, né? Foi isso que foi te levando, então, a essa mudança. Você vai ser candidato? É pré-candidato nessa eleição? Não sou pré-candidato, claro. Esqueci de perguntar, o Ari também é pré-candidato, Ari, nessa eleição? Não sou pré-candidato, tenho minha candidata e vamos trabalhar para que ela continue sendo representante na LESP, né? E na cidade de Rio Claro, obviamente. Agora, Ari, você saiu do PT, está agora no PCdoB, mas nessas eleições, a presidente, você apoia o ex-presidente Lula? Incondicionalmente. Voto no Lula, não só no Lula. Haddad, pela primeira vez, o Estado de São Paulo tem uma possibilidade enorme de ser comandado por esse campo progressista. Vejo uma possibilidade enorme, né? E é isso. Sou Lula e Haddad, com certeza, e Leci Brandão também. O PCdoB já fechou a questão? Vai apoiar o Lula? Sempre, né, Carla? O PCdoB sempre esteve com o PT e já está fechado, mais que fechado, está fechado sim com o Lula. Você deixando o PT, você tem alguma restrição ao que o PT fez no governo, ao trabalho do Lula? A crítica sempre é sempre para ser construtiva, né? Eu tenho não é restrições, eu tenho críticas com relação a algumas posições de política colocada naquele momento, mas assim, é errando que a gente se aprende. Espero que o Lula se reeleja e não cometa as mesmas práticas, né, de dar ou de aplicar a política pública, mas não mostrar para a população que, de fato, ela é merecedora e não é dar e virar as costas e seguir em frente. Agora, no seu caso, Alci, o presidente Jair Bolsonaro, pré-candidato, né, praticamente uma candidatura já definida aí na disputa à presidência, a sua trajetória pessoal, ela conflita com os posicionamentos do Bolsonaro em alguns assuntos, em alguns temas? Não, de forma alguma, Carla. Eu sempre encampei a agenda liberal reformista e, nesse momento, a candidatura que mais bem representa esse campo, como você mesma disse, e praticamente definido, né? Se as coisas continuarem da forma como estão, é do presidente Bolsonaro. Então, por uma identidade pessoal com essa agenda, eu tenho muita tranquilidade de caminhar nesse sentido, tá? Mas, como eu disse, eu acho importante também a gente fortalecer as nossas candidaturas regionais, porque é por meio delas que a gente consegue bater nas portas de decisão. Eu vou dar um exemplo, puxando uma brasa para minha sardinha, um exemplo cotidiano da nossa cidade, né? Nós ficamos aí 3 anos praticamente sem representação. Eu acredito que não só a classe política, mas a cidade de Rio Claro sentiu muito com isso daí. Agora nós temos uma representação na Assembleia Legislativa, do deputado Aldo. Em 2 meses a gente já viu o governador, a gente já viu o anúncio, recurso, a gente já viu o convênio. Eu vou dar um exemplo também do meu partido agora, o deputado Miguel Lombardi, da cidade de Limeira. Saiu de Limeira com 62 mil votos. Qualidade tem, representatividade tem. Só esse ano para Rio Claro foi direcionado 4 milhões de reais para a área da saúde. 1 milhão para a reforma da UBS
unidade de saúde da 29 e mais 3 milhões para viabilizar o Hospital Dia, lá na região do Grande Cervezão. Então a gente vê a importância do fortalecimento dessas candidaturas regionais e conduzir a eleição majoritária nacional por meio delas. Agora, você tem alguma restrição, alguma crítica ao governo do Bolsonaro? Adesão ao Centrão, alguns temas que são criticados nesse momento? Eu tenho muita dificuldade, Carla, com essa identificação dele com o Centrão, né? Você pode identificar, eu particularmente, por encampar essa bandeira liberal, eu sempre me identifiquei com o centro democrático. Em todo lugar você tem aqueles que se conduzem de acordo com seus princípios e ideias e aqueles que têm algum comportamento desviante. O que as pessoas chamam de centrão é um comportamento fisiológico, né, que pode ser identificado não só nos integrantes do centro democrático, como em ou em outras agremiações. Mas eu acredito que a gente precisa distorcer a forma como a discussão é colocada. É claro que não existe uma adesão, até porque o presidente Bolsonaro ele tem um comportamento, ele é muito autêntico, né, nas posições e muito firme nas posições. Talvez eu, por ter um perfil mais voltado ao diálogo e tentar formar sempre o consenso, eu particularmente não tenho essa firmeza que ele tem. Eu prefiro sempre buscar resolver os problemas de forma a contemplar todo mundo, né? Talvez eu pudesse conduzir as questões de uma forma diferente, mas eu acredito que a pauta que ele adota é a pauta correta para o país. Pergunta aqui para o Ari Rios, feita pelo Fernando Moraes, agradecer a participação dos ouvintes, dos internautas. Qual a sua estratégia nesse novo partido, o PCdoB? Um abraço aí para o Fernando Moraes, está fora do país, né? Está na Finlândia. E, bom, é o seguinte, como eu disse inicialmente, a estratégia do PCdoB, não só do PCdoB como do PT, é mostrar para a população quem de fato representa ela, né? Não dá para a gente acordar hoje, por exemplo, e caminhoneiro, né, que tem seu caminhão particular, e abastecer e ver que teve novamente um acréscimo de 14,2%. Não dá para a gente, em um ano, em 6 meses, ter 4 vezes aumento. É o 4º aumento do combustível. Então, os que estão hoje no comando do país não representa o trabalhador, não representa de fato aquele que precisa acordar cedo. E a nossa estratégia é conversar, é o diálogo, né? O PCdoB sempre manteve o diálogo de conversar e explicar que está na hora da gente parar com essa história de, né, Deus acima de tudo. Deus vai estar sempre acima de todos. O que não pode é a gente cair na falácia de combate à corrupção e ver o que está acontecendo no dia a dia. Então, o PCdoB né, já tem essa naturalidade da conversa, do diálogo, e mostrar que através do voto, através da identidade, que a gente vai colocar pessoas de fato representando nós mesmos. Vou pedir ao Cirrus que explique um pouquinho a questão toda em torno do PL. A gente sabe que quando um nome como o do presidente Bolsonaro vai para um partido, logicamente que há uma valorização dessa sigla e uma disputa também pelo comando dessa sigla na cidade, seja no estado, né? O que aconteceu aqui em Rio Claro que levou aí a troca no comando do PL e agora você como presidente? Na verdade, houve uma mudança de grupo mesmo, não é? Eu acho que dentro da política, Carla, é natural a mudança. Isso é importante para a gente renovar, para a gente poder respirar. Houve uma alteração de comando local, né? Um novo grupo vem reconhecendo o trabalho que foi feito até então, tanto que o ex-presidente continua nos quadros do PL, coordenador regional do partido, e vai se dedicar, muito provavelmente, na coordenação da campanha nacional, né? Em âmbito local houve uma alteração que é natural e que é saudável, de um novo grupo, de novas pessoas que vêm, para refrigerar as ideias, trazer um ponto de vista novo e construir um trabalho local na cidade, como eu disse, buscando sempre
trazer as candidaturas regionais dos nossos deputados e, por meio delas, construir um projeto de cidade, usar a estrutura do partido para poder construir também um projeto de cidade. Para deputado federal, deputado estadual, vocês já têm os pré-candidatos? Quem o PL de Rio Claro vai apoiar? O PL de Rio Claro ele tem liberdade, os membros, os filiados têm liberdade para escolher quem eles quiserem trabalhar, né? Todos os deputados são excelentes, todos contribuem muito com a cidade. Eu, particularmente, tenho muita afinidade com o deputado Miguel Lombardi, de Limeira, até pelo trabalho e pela prestação de contas, uma rápida prestação de contas só desse ano que eu trouxe aqui. Esse é o meu caminho, tá? Mas todos têm liberdade para poder escolher os seus deputados, aqueles com as pautas, com as quais eles aderem e se identificam com as pautas. Todos serão muito bem-vindos aqui na nossa cidade. Não terão candidatos locais, não é? Não, deputado federal e deputado estadual. Locais da cidade. Da né? cidade. Nós temos não. regionais. Nomes da cidade Nomes não da serão cidade lançados. nós não teremos. Por enquanto, nós não temos nenhum pré-candidato em Rio Claro. Ari, em relação ao PCdoB, tem nomes locais? Vocês vão lançar os candidatos ou vocês vão apoiar pré-candidatos do partido na esfera aí nacional, de outras regiões, da nossa região aqui? Não, o PCdoB local não terá candidato, né, da cidade de Rio Claro. E, por exemplo, o Leci Brandão, né, é um nome hoje que precisa voltar, né? Ela já é deputada, ela precisa voltar a representar nós. O PCdoB Rio Claro apoia deputado estadual Leci Brandão. Deputado federal tem abertura com outros deputados, preferencialmente do campo progressista. Tem o Orlando Silva, que é o deputado federal do PCdoB. Eu, particularmente, apoio o Vicentinho, né, deputado federal, que todo ano destina recurso para a saúde aqui de Rio Claro. Esse ano ele está destinando 150 mil para a cultura, né, para a reforma do prédio, um prédio histórico da comunidade negra, que é o Tamoio, 150 mil para a reforma. Então, o PCdoB apoia a Leci Brandão e tem abertura para dialogar com outras candidaturas do campo progressista, né, que venha querer compor com a nossa deputada. Nós vamos a um rápido intervalinho. Marcos Cardoso está sinalizando ali. Já voltamos com o JC nas eleições. Jovem Pan, eleições 2022. 8 horas e 46 minutos. Voltamos então com o nosso JC nas eleições, nosso debate semanal sobre as eleições de outubro, sempre aqui no Jornal da Manhã, contando com a participação sempre dos nossos ouvintes, dos nossos internautas. Podem enviar suas perguntas, os seus comentários para os nossos convidados de hoje através do nosso WhatsApp 998421255. Vou aproveitar para já agradecer a participação de todos os que estão aqui comentando também na nossa transmissão ao vivo no YouTube, ao vivo no Facebook, os nossos internautas que enviam estrelas no Facebook. Quero agradecer muito. Vocês estão colaborando para manter aqui o nosso jornalismo de qualidade, de credibilidade, que é realizado no dia a dia pelo Grupo JC de Comunicação. Agradecemos a confiança e o apoio sempre no nosso trabalho. Hoje estamos conversando com a Ari Rios, do PCdoB, e também com Alcir Russo Júnior, do PL. E tem perguntas aqui chegando. Tem uma do César Borges, que é pro Ari. Ari, o César está dizendo o seguinte, vamos lá. Primeiro, parabenizando a equipe do jornal pela realização dos debates. Uma pergunta ao Ari. Enquanto presidente do PCdoB e sendo um partido defensor dos direitos, o que o companheiro pode explicar quanto ao dissídio dos servidores abaixo da inflação? Um abraço aí para o César. Algumas perguntas e, primeiramente, eu não sou presidente do PCdoB. Faço parte sou filiado ao PCdoB recentemente. Estou entendendo como se dá a dinâmica, né, interna dentro do partido. E então, respondendo, eu não sou presidente do PCdoB. Um abraço para o atual presidente, o David. Nesse momento deve estar entrando em serviço, por isso que não pôde comparecer. Sobre o dissídio coletivo, eu tenho tranquilidade em colocar a nossa opinião, porque é assim, Carla, voltando, isso aí ficou muito pulsante, né? Que o sindicato concordou com o dissídio.
Então, se deu da seguinte forma. Fizemos uma assembleia, a assembleia rejeitou naquele momento as duas propostas que foram colocadas, né, que seria de 7,5% direto ou de 6% mais 2 de setembro. Levamos essa proposta para o Executivo, né, da Assembleia rejeitando essas duas, levamos o resultado da Assembleia. Naquele momento o Executivo pegou e falou, daqui para frente eu converso né, eu vou tomar uma decisão. Hoje em dia, né, com essa demonização que tem com o sindicato, com o fim dos direitos trabalhistas, no sindicato, naquele momento, teria duas opções. Ir para o abate, né, ir para o enfrentamento e saber que era causa perdida, mesmo algumas pessoas distorcendo as informações. Hoje em dia, para você entrar na justiça contra, principalmente sendo funcionário, servidor público, para o servidor entrar na justiça para querer fomentar uma greve, para querer fazer qualquer manifestação, e o Alcir, advogado, sabe bem disso, precisa ter o aval do outro lado também. Então não adiantava naquele momento a gente fazer qualquer enfrentamento, e aí a gente tem experiências negativas, né, com o famoso reajuste de 1% do governo do Otmari, que perdeu. Naquele momento o servidor não teve 1% e perdeu na justiça. Então a gente, sabiamente, voltamos para a sede do sindicato, conversamos entre nós, e naquele momento era aceitar naquele momento o reajuste que foi proposto, já que não era ideal, mas a gente tinha certeza que, e temos, né, demos essa confiança para a administração, que nos próximos anos ele vai tentar chegar ao máximo, né, dando o limite, dando o percentual inflacionário. E 8%, Carla, se a gente sair daqui e perguntar para qualquer trabalhador quanto ele teve de reajuste, é aquela história, não é o ideal, mas foi o que tinha que acontecer. A gente sabia que ia ter as reclamações, como vem tendo. Vale alimentação, eu escuto muitas pessoas que não conhecem mesmo a realidade do trabalhador, do servidor público municipal. O vale alimentação de 490 para R$600, né, o trabalhador que recebe o salário, ou muitas vezes vem o pagamento e o banco vai lá e toma, porque tem empréstimo consignado, e o vale alimentação hoje é o único meio do funcionário público colocar comida na mesa. Então, assim, eu tenho tranquilidade, recebemos crítica, é fato, é notório, mas naquele momento entendemos que 8% e R$600, fora as outras conquistas das cláusulas sociais, eu posso colocar aqui, hoje o servidor da educação que trabalha em local de difícil acesso, ele vai ter um reajuste no salário, né? Uniforme que fazia tempo que o servidor não tinha, isso é conquista do sindicato. O próprio vale alimentação, hoje qualquer trabalhador que entra na prefeitura através do concurso, até os comissionados, hoje tem o vale alimentação de R$600. Então, dia a dia, a gente sabe que é uma luta, né, uma conquista, e o sindicato está sempre aberto ao diálogo. O que não pode, e espero que isso não aconteça, é a gente fechar o diálogo. Para não prolongar muito, temos experiências de outras cidades da região, da região de Rio Claro, Piracicaba, foi para a greve, perdeu, né? O prefeito muitas vezes nem recebe o sindicato para conversar. E aqui em Rio Claro a gente tem ainda esse diálogo com a atual administração, e espero que isso aconteça e permaneça, né, para os próximos anos. Só para esclarecer para os nossos ouvintes, para os nossos internautas que não acompanham aqui o nosso dia a dia do Jornal da Manhã, o Ari, ele também, além de integrar o PCdoB, ele também integra aí os quadros do Sindicato dos Servidores Municipais, o Sindimuni, por isso essa pergunta do César Borges. Tem uma pergunta aqui do Jair Soares, direcionada aos dois convidados. Vou começar com o Alcir, então, para a gente poder ir fazendo um revezamento aqui. Como vocês analisam, qual a posição acerca do vídeo de um vereador recebendo dinheiro de uma pessoa num suposto caso de rachadinha?
Comigo, Carla? Inclusive, o Alcir também, só para apresentar aqui, né, Alcir? O Alcir integra o governo municipal, ocupa um cargo comissionado, na Secretaria do Meio Ambiente? Sim, sou Na Secretaria do Meio Ambiente, né? Eu integro a administração do prefeito Gustavo, sou secretário adjunto de Meio Ambiente, mas eu tenho também a minha militância política, né, de certa forma. Como eu disse, o objetivo, embora o objetivo seja construir um projeto de cidade por meio do nosso partido, a minha militância dentro do PL é uma militância autônoma, tá bom? Em relação ao vídeo, eu vi circulou, né? Vi muito barulho em relação a isso, mas, Carla, eu acho que a gente precisa ter muita cautela em apontar o dedo para os outros. Toda vez que a gente aponta um dedo, tem 4 voltados para nós, né? Então, esse assunto está na justiça, eu acho que ali é o foro adequado para esse tipo de discussão, para evitar injustiça, tá bom? Ari? Cara, eu não gosto de condenar a pessoa sem direito à defesa, né? A gente teve histórias aí com o nosso presidente Lula que foi massificado, foi condenado, jogado, né, na cova, e hoje a gente vê que a justiça anula todos os processos do presidente Lula. Eu confesso que eu comecei a ver o vídeo e não quis terminar, porque eu acho de uma sacanagem quem fez aquilo premeditando, né? E conheço o vereador, espero que a justiça, né, já que é a justiça que vai decidir se tem erro, se tem rachadinha ou se não tem, mas eu não gosto dessas acusações sem que tenha defesa do acusado. A gente tem que parar com essa história de, como você mencionou, Alcir, de apontar o dedo, né, e crucificar ou condenar a pessoa. Eu não é no meu perfil de sair divulgando, compartilhando. Eu tenho, volto a falar, enquanto não mostrar que realmente é culpado, eu procuro ficar na neutralidade. Marcos Prado pergunta para o Alcir, saúde os debatedores, com a nova direção do PL local, podemos esperar alguma mudança de postura no mandato de sua representação na Câmara? Eu acho que eu não entendi a pergunta. Em relação agora com essa mudança na direção do PL local, se isso afeta de certa forma a participação do partido na Câmara Municipal com o seu representante? Eu acho que não, de forma alguma. O nosso representante é o vereador Luciano do Bom Sucesso. Quem conhece sabe a pessoa maravilhosa que ele é, sabe a história de vida que ele tem. Eu acho que a atuação dele é irretocável. E como todo mundo, é uma pessoa que está evoluindo, né? A cada dia, eu procuro no dia a dia melhorar. Eu acredito que todos aqueles que de certa forma se colocam no debate público também pensam dessa maneira, né? Mandar um abraço pro meu amigo, meu irmão, o Marcos Prado. Marcos Prado sempre acompanhando. E o Marcos, ele fez uma crítica aqui também, perguntando se o Ari está aqui representando o PCdoB ou o sindicato. Já são poucos os momentos para discutir política, com seriedade e compromisso. Esse assunto é de outra pauta. Feito o registro, então, aqui do Marcos Prado. Registro, né? Pergunta. Só fazendo um registro bom. Que ele acha que você não deveria ser questionado, então, como representante do sindicato, já que está aqui representando o PCdoB. Se me permitir, Carla, breve, na verdade eu respondi uma pergunta de um ouvinte, estou aqui representando o PCdoB, obviamente. Nós temos aqui também no nosso YouTube... Carla, só para fazer uma justiça, o Marcos Prado, das pessoas que eu converso, que eu dialogo, eu acho que é um daqueles que tem o debate de mais elevado nível. Viu? Com Ele certeza. É fabuloso. Já teve participações aqui, realmente já está convidado já também. Na nossa transmissão no YouTube, a internauta May Ruth, ela pergunta o seguinte para o Alcir. Se o Alcir acredita que o presidente não será responsabilizado pelos mortos da Covid durante a pandemia e também por sua conduta, que a dona May classifica como charlatanismo. Esse é um outro assunto que eu acredito que exista muita distorção, Carla. Respeito quem pensa de outra forma. Uma coisa é a postura pessoal, a crença pessoal do presidente em relação a esse problema. E, embora ele não seja médico, ele tinha que se comportar da forma mais abrangente possível. Não era só um problema de saúde, era um problema social, era um problema econômico, afetou o trabalho, afetou o país todo. Muito embora ele tenha uma posição
pessoal em relação ao tema, o que a gente tem que observar é que o governo... Eu tomei vacina, tomei as 3, estou indo para a 4ª dose. Mas eu só tomei a vacina porque o SUS disponibilizou. Né? Toda a restrição que houve no começo, isso foi muito mal colocado, foi por um problema de legislação. A primeira indústria farmacêutica que trouxe isso para o Brasil exigia, em contrapartida ao fornecimento dos insumos, que houvesse total isenção de responsabilidade se eventualmente houvesse algum efeito colateral nas pessoas que tomaram. Isso é absolutamente impraticável no Brasil. Nós temos um Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Né? Não dá para aderir a um contrato com essa cláusula. Tiveram que alterar a legislação para poder fornecer o medicamento. Então, muito embora ele tenha a posição dele em relação à vacina, o governo federal disponibilizou todo o equipamento, todo o insumo, tudo que foram mais de 30 bilhões de reais no combate à Covid, fora os recursos que foram direcionados ao governo estadual, aos governos estaduais e federais, de forma que eu não vejo nenhuma possibilidade de responsabilização dele por isso. Né? Muito bem. Para encerrar, a gente faz uma pergunta aqui ao inverso, eu sempre peço para os nossos convidados, no caso começando pelo Ari. Ari, como é que você avalia o pré-candidato a presidente do Alcir, o Jair Bolsonaro, presidente Jair Bolsonaro? O pior candidato, a pior representação, não dá para... aliás, é fácil hoje, né, apontar tudo que negativo esse atual presidente fez. Quando o Alcir fala que foi uma divergência de legislação, não dá para um presidente da República, a pessoa número 1 do país, negar a todo momento uma vacina. E com certeza isso foi o fator crucial para mais de 600 mil mortes no país. Não dá para um presidente sair fazendo os 4 anos, os 3 anos e meio, só fazendo propaganda e só pensando na reeleição. Qual foi a política pública que de fato esse presidente colocou? Então, crítica eu tenho mil críticas contra o atual presidente. E só de falar de crítica não dá. Existe uma esperança agora para o nosso país, de fato, sair desse lodo que esse desgoverno colocou. Temos o presidente Lula aí que, com certeza, se tudo ocorrer bem, vencerá no primeiro turno. E, de fato, o nosso país voltará a ter uma representação, voltará a ter prestígio no mundo afora. E esse pesadelo, com certeza, vai acabar em outubro, no dia 6 de outubro. Vou pedir que o Alcir Russo avalie, então, o candidato a presidente do Ari Rios, o ex-presidente Lula, por favor. Pré-candidato a presidente. Pré-candidato Lula, ex-presidente Lula, né? Eu acho que agora, Carla, é um momento, justamente aquilo que eu falei aqui, né? Ele está numa posição confortável, e é muito simples a gente apontar o dedo de longe e falar, tá errado, esquecendo de que tem 4 voltados para nós, né? É o resumo da... Então, só para encerrar de vez mesmo, tem uma pergunta aqui do Luiz Carlos Rezende, Coringa, perguntando sobre a terceira via. Vocês aqui estão representando as pré-candidaturas que mais têm, que estão liderando as pesquisas a presidente, não é? Se vocês acreditam que é possível surgir ainda uma terceira via. Ari, por favor. Rapidamente. Sim, rapidamente. Não vai ter terceira via. São candidatos que se colocam para, numa possibilidade de segundo turno. Eu tenho certeza que isso não vai acontecer. Negociar secretaria, ministério. Então, eu aconselho aos que estão se colocando como terceira via que venha somar com o presidente Lula e que possamos logo no primeiro turno sair vencedores dessa eleição. Alcir, por favor. Carla, ninguém quer ser terceira via, né? Você quer ser primeira ou segunda. Lembrando que no primeiro lugar do pódio só tem um espaço. Mas nesse momento, né, eu não vejo nenhuma candidatura em condições de disputa com esses 2 nomes que já estão colocados, tá bom? Em política a gente tem que ter um pouco de cautela de nunca dizer nunca, porque vai se saber o que pode acontecer lá na frente. Qualquer fato extraordinário que catapulte alguém ali do limbo para as primeiras posições. Mas nesse momento eu acho que um outro nome é absolutamente inviável. Ficaremos aí nessa disputa, né, mesmo polarizada entre os 2
candidatos. Infelizmente, nosso tempo terminando, o Marcos Cardoso já sinalizando ali. Quero agradecer a participação do Ari Rios, representando aqui o PCdoB hoje. Ari, muito obrigada. Tenha um bom dia. Bom dia, Carla. Bom dia, Marcos. Muito obrigado novamente pelo espaço cedido aí pela Jovem Pan. E é isso daí. Bom final de semana, com frio, né? Chuva. Uma sopinha, um vinho quente. E Um descanso. cafezinho agora, que o Alcir vai pagar agora no posto, né? Tenha um bom dia aí, população. Bom dia. Obrigada também a participação do Alcir Russo. Alcir, muito obrigada. Estamos aqui sempre à disposição. Bom dia. Carla, eu que agradeço o espaço que você, a mim e ao Ari, né? Ao Marcos, ao grupo Jornal Cidade, a Jovem Pan e a paciência dos ouvintes. Tá bom? Sempre à disposição, em pé e às ordens aqui. Agradecendo sempre a participação dos ouvintes, dos internautas, a gente encerra aqui então a edição local do Jornal da Manhã deste sábado.